Olá, povo abençoado da fábrica de líderes da nossa querida associação Norte e Sul Rio Grandense. Como vocês podem ver, eu não sou youtuber, eu não tenho nenhuma simpatia com esse negócio de câmera, mas estou aqui para, junto com você, estudar a palavra. Nós estamos estudando aí as doutrinas da nossa igreja e você, como líder, você que está aspirando a ser um líder, você precisa conhecer a palavra. Senão, game over, tudo perdido, certo? E a doutrina que eu quero estudar com você em 5 minutos da sua vida apenas é a doutrina de número 11, crescimento em Cristo. Ora comigo, vem aqui pertinho, isso, vem aqui. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Senhor Deus, obrigado por teu chamado para liderar meninos e meninas para o teu reino. Nós queremos agora estudar a palavra. Esteja com a gente, em nome de Jesus. Amém. Chega mais perto que o pastor é feio, mas a palavra é bela, tá bom? Nesse capítulo do Nisto Cremos, eu tô aqui na página, a partir da página 167 em diante, vem falar sobre essa doutrina crescimento em Cristo. E ele começa dizendo que a gente só pode estudar essa doutrina porque aconteceu um fato histórico fantástico, incrível. Cristo morreu por nós, nos deu a vitória na cruz, e essa vitória na cruz garante para nós não apenas perdão pelos nossos pecados, mas poder para vencer o pecado e esperança para sermos transformados e o pecado ser erradicado de nós. Então, o momento em que eu entrego minha vida ao Senhor, até o momento em que serei glorificado por Ele, se aplica nesse processo dessa doutrina do crescimento em Cristo. O que acontece com alguém que aceita Jesus? Como que é a vida desse crente? É isso que trata esse capítulo, certo? O capítulo vem dizer, na página 168, que paradoxalmente a vida cristã começa na morte. E você sabe que o batismo, que é um ritual que marca a aceitação do crente, o ingresso do crente no corpo de Cristo, ele na verdade é símbolo do sepultamento. Então o texto vai dizer que a vida cristã, na verdade, começa na morte. O salário do pecado era a morte, Romanos 6:23 vai falar isso, mas em Cristo Deus nos reconcilia. E a morte de Cristo, ela nos garante, então, essa vitória final sobre a morte, sobre o pecado. E aí o livro vai dizer o seguinte, o dom de Deus, ele está no fato de que ele deu o seu filho, mas deu o seu filho para morrer. Basicamente quer dizer o seguinte, Jesus morreu por mim, não apenas para ser o meu exemplo a quem eu devo seguir, mas para ser o meu substituto. A salvação não é por imitação, a salvação é por substituição. Por Cristo ter morrido por mim, logo eu posso receber a salvação como um dom gratuito. Então o texto vai dizer isso. A morte de Cristo na cruz, ele é um meio pelo qual o perdão dos pecados se faz possível. Colossenses 2:13 fala disso. E 2 Coríntios capítulo 5:19 vai dizer que em Cristo houve uma reconciliação universal entre Deus e o ser humano. Beleza? A vida cristã começa, na verdade, na morte. E aí, ainda nesse processo, né, falando de morte, de sepultamento, batismo, ele é um sepultamento, vem dizer que o aspecto da vida cristã, do crescimento em Cristo, ele está muito ligado com a morte do eu. Exatamente. Gálatas 2, verso 19 e 20, tem aquele texto clássico, tema de canções, que diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa imagem de alguém sendo crucificado com Cristo. Então, quando você olha a imagem de Jesus na cruz, na verdade não é Jesus lá, na verdade sou eu, na pessoa de meu substituto. Então é esse processo, né? A vida cristã não começa com nascimento, começa com morte. E você precisa morrer para nascer. E agora que você nasce no reino de Deus, nasce como parte do povo de Jesus, você nasce como um bebê. Um bebê que nasce, ele não tem dente, ele não fala, ele é totalmente dependente. Assim também na vida cristã. E aí tem um texto de Ellen White que é fantástico, incrível. Blaster, Master. Ele vai dizer assim, ó, que a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga,
mas é uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e surge uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Interessante que Deus não quer fazer remendos na nossa vida espiritual, né? A vida cristã é uma transformação radical da minha natureza. E esse processo ele não acontece uma única vez, instantaneamente. Aqui vai dizer que esse é um processo que é feito mediante a operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo trabalha na minha conversão para que eu entenda o Evangelho e aceite a Jesus Cristo. E o Espírito Santo agora trabalha nesse processo em me transformar num pequeno Cristo, atuando na transformação da minha natureza, certo? E esse processo ele só pode ser começado quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que eu estou perdido. E aí vem uma coisa importante, chega perto de mim aqui, ó. O problema da Bíblia não está naquilo que ela fala a respeito de Deus. Porque o que ela fala a respeito de Deus não é tão difícil de se aceitar. Eu acho que o maior problema sobre a Bíblia é o que ela fala a respeito de mim. Porque na visão da Bíblia, quem é o Rafael? Ele é um pecador. Ele é um derrotado. Ele está desesperadamente perdido. Ele precisa de um salvador. É esta mensagem da Bíblia que muitas vezes é impopular. Por isso que o processo de transformação começa com a morte do eu, um reconhecimento da sua verdadeira condição. E aí, o Nisso Cremos vai dizer que um tipo de evangelho que ele é diluído a ponto de oferecer muito sem cobrar nada de sacrifício, de autossacrifício, ele é um evangelho fake. Ele é um evangelho que não funciona, certo? A graça barata não tem nada a ver com o chamado de Jesus, porque quando ele chama alguém, diz o texto aqui, ele oferece uma cruz para ser carregada. E essa cruz não é aquele colega de trabalho, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é uma doença. A cruz está ligada a você mesmo. Você chega ao ponto de dizer de você mesmo que você é miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição de um verdadeiro cristão que está no processo de crescimento, certo? Se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos assim: nós não somos salvos por guardar a lei, mas somos salvos em Cristo para sermos obedientes, certo? Essa é a vida cristã. E encerrando o nosso momento aqui, vai falar sobre alguns marcos do crescimento cristão. O que indica que realmente eu estou no processo de crescimento cristão? Então, Nisto Cremos vai dizer o seguinte: primeiro marco, uma vida vivida no Espírito. Porque João 3,5 diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Tá, pastor, mas o que é uma vida do Espírito? A Bíblia fala que o Espírito é como um vento, que ele sopra onde quer, ele conduz onde ele quiser. Então, o chamado para a vida espiritual não é um chamado para você ter o Espírito Santo. É um chamado para o Espírito Santo ter você. O chamado da vida cristã não é um chamado para você ter uma porção do Espírito Santo. O chamado da vida cristã é um chamado para você transbordar do Espírito Santo. É permitir ser conduzido por ele em todas as áreas da vida. O Espírito Santo vai falar e um crente que está em processo de crescimento espiritual ouve a voz do Espírito. Ainda que para se adequar ao Espírito Santo isso demore um tempo, mas ele ouve, ele está atento e disposto a avançar, certo? Segundo marco da vida cristã é que um cristão que está crescendo em Cristo, ele tem uma vida de amor e unidade. Ou seja, quanto mais me aproximo de Cristo, quanto mais em contato com Cristo, quanto mais ouço a voz do Espírito Santo, a tendência é eu agir como um elemento de unidade dentro do meu ambiente, da minha comunidade cristã, da minha família, certo? E aí se cumpre na vida desse crente aquela que foi a oração de Jesus antes de sua morte. Ele fala assim, Jesus disse, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É característica de um cristão maduro entender que a função dele no corpo de Cristo é gerar unidade. As músicas que eu canto devem gerar unidade. Os sermões que eu prego devem gerar unidade. O meu testemunho, as minhas ações dentro dos meus ministérios devem servir para gerar unidade, certo? O fator amor no crescimento cristão é único nos evangelhos. Jesus disse, e eles conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem
uns aos outros. Ó. Terceiro ponto do crescimento em Cristo é uma vida de estudo. Um crente maduro é um crente que aplica a fórmula que Jesus aplicou para vencer o mal. Mateus 4,4 diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um crente maduro, um cristão que está crescendo, é um cristão que se alimenta da palavra escrita, da palavra falada. É um crente que está em constante processo de alimentação espiritual através da Bíblia. Salmo 19, 119, 11 diz, guarda no coração suas palavras para não pecar contra ti. Um cristão que está crescendo em Cristo está cheio da palavra. Ponto número 4, um cristão maduro tem uma vida de oração. E é normal a gente querer se comparar com outras pessoas que a gente fala assim, aquela é uma pessoa de oração. Isso é uma questão muito particular. Um cristão maduro é um cristão que não teme, que se programa para passar tempo de qualidade em oração para com Deus. Se na Bíblia Deus está falando comigo, na oração eu falo com Deus e Deus me responde, certo? Efésios 6,18 diz, ore sempre, ore com súplica no Espírito Santo, ore no Espírito, ore vigiando, ore com perseverança, ore por todos os santos. Número 5, quinta marca. Um cristão maduro é um cristão que tem uma vida que produz frutos. Jesus diz, Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Inevitavelmente, uma pessoa que está em contato com Cristo, em contato com sua palavra, tendo uma vida de oração, eu chamo isso de disciplinas espirituais, é um cristão que vai produzir frutos, ok? Frutos espirituais. O Espírito Santo vai conduzi-lo para ver uma vida de uma vida espiritual fértil. E aí você vai lembrar, por exemplo, de Gálatas, onde lá vai falar sobre os frutos do Espírito. E agora eu não estou falando de frutos do Espírito apenas como alguns utilizam na questão evangelística. Não. Uma vida que produz frutos. Que tipo de frutos? Os frutos do Espírito também. O amor, a paz, a bondade, a longanimidade, paciência, temperança, equilíbrio, né? Isso é uma vida de frutos espirituais, certo? Sexto, um cristão maduro é um cristão que vive uma vida de guerra espiritual. Claro. Afinal de contas, agora, ao se colocar, ao ser um pequeno Cristo, você, como Jesus afirmou, também será odiado pelo mundo. Também será alvo dos ataques do inimigo. A boa notícia, sabe qual é? Tinha aqui pertinho. É que o diabo não tem mais poder sobre aqueles que estão crucificados com Cristo. Tem um pastor que diz assim, que se Jesus respirar mais forte, o diabo já era. Ainda assim, a vida do crente será uma vida de lutas sobrenaturais, espirituais, internas e externas, inclusive. A boa notícia é que a vitória é garantida em Cristo Jesus. Nós não estamos sozinhos na guerra. 1 Coríntios 15, 57 diz que nós já temos a vitória por meio de Cristo Jesus. Sétimo e última, né? Um cristão maduro é um cristão que mantém uma vida de adoração, ou seja, ele vive em comunidade, ele adora a Deus com sua vida e adora também em comunidade. Hebreus 10, 24 vai dizer que nós não devemos deixar de nos congregar. É característica de um cristão saudável, de um bebê que está crescendo espiritualmente, que ele sente prazer em estar em comunidade com outros crentes, certo? Uma vida de testemunho é alguém que tem vivência com Cristo, tem histórias com Cristo e ele tem prazer em testemunhar do que Deus tem feito, ele é intencional no seu testemunho. E por último, uma vida de esperança. Um cristão maduro é um cristão que está ansiosamente aguardando a volta de Jesus e apressando a volta de Jesus. Irmãos queridos, este é o livro. Na verdade, a Bíblia é o nosso livro. Tá aqui, ó. Esse é um guia, né? Que Deus abençoe vocês. Foi só uma palhinha rápida desse estudo e que, através do seu empenho em estudar a palavra, o Espírito Santo te utilize poderosamente na vida desses jovens, desses meninos, dessas meninas, para o reino de Deus. Um abraço, nos vemos. Tchau, tchau.